Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Uma modelo alagoana que estava desaparecida havia cerca de um ano foi encontrada desorientada numa favela da Zona Sul carioca. A modelo Heloísa Fontes, de 26 anos, foi encontrada na comunidade do Cantagalo, na Zona Sul do Rio. Essa jovem estava completamente desorientada, sem as roupas e podendo a qualquer momento, se não sofreu, violência sexual ou qualquer tipo de violência. E ontem eles conseguiram localizar, informar imediatamente nossos agentes aqui da Operação Segurança Presente de Ipanema, e nós fomos à comunidade, localizamos e resgatamos essa jovem. Heloísa recebeu os primeiros socorros e em seguida foi internada em um hospital municipal psiquiátrico em Botafogo, também na Zona Sul. O estado de saúde da modelo não foi divulgado. Ela consta do nosso banco de dados como desaparecida há um ano. Ela, por sorte, ela tem momentos de lucidez e que permitiu ela informar o nome completo dela em alguns dados e a gente buscar no nosso banco de dados, nossa inteligência, a localização da família. Heloísa nasceu no interior de Alagoas e começou a carreira de modelo aos 17 anos. Morou em Nova York, onde desfilou para grandes grifes e foi capa das principais revistas internacionais. Ela foi casada com o modelo e produtor russo Andrei Birlenot, de 41 anos, com quem teve uma filha. O ex-marido tem a guarda da criança. Ela falou que passou por passarela de Nova York, então nesse momento de lucidez ela informou. Mas o que mais importa é que ela foi resgatada, está sendo tratada, está sendo assistida. A família deve estar chegando ao Rio de Janeiro nos próximos dias e a gente traz ela de volta para a sociedade. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo cassou o registro profissional do nutrólogo Habib Maldal Neto. Ele foi denunciado por ex-pacientes por abuso sexual. Essa é a primeira etapa do julgamento, que ainda precisa ser submetida a uma segunda confirmação no Conselho do CREMESP. O nutrólogo foi condenado em segunda instância, em julho, pela Justiça de São Paulo por violação sexual mediante fraude contra uma de suas pacientes. Maldal Neto nega os abusos. A deputada federal Flor de Lis colocou hoje a tornozeleira eletrônica. Ela é acusada de mandar matar o marido, mas não foi presa porque tem imunidade parlamentar. Flor de Lis chegou à sede da Secretaria de Administração Penitenciária em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por volta das 3 da tarde, quando faltavam apenas 2 horas para o fim do prazo estipulado pela Justiça. A deputada deixou o local de carro cerca de 10 minutos depois, já com o equipamento. A decisão de monitorar a parlamentar foi determinada pelo Ministério Público porque Flor de Lis estaria tentando atrapalhar as investigações sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato, mas não foi presa porque tem imunidade parlamentar. As investigações apontam que Flor de Lis mandou executar o marido por questões financeiras e de poder na família. A polícia investiga a ligação entre o tráfico de drogas e um torneio de futebol amador em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os jogadores envolvidos devem prestar depoimento nos próximos dias. Nas imagens que circulam nas redes sociais, jogadores exibem uma grande quantidade de dinheiro. A partida de futebol amador foi anunciada como Clássico dos Milhões e premiou os vencedores com R$50 mil em espécie. O evento aconteceu no último fim de semana no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A Polícia Civil já identificou os jogadores que participaram do torneio. Eles devem prestar depoimento nos próximos dias e ajudar a esclarecer quem responde pelo pagamento do prêmio e qual é a origem do dinheiro. Em outro vídeo, homens fortemente armados comemoram gols atirando para o alto. A investigação apura se a gravação é do mesmo dia e local onde o torneio amador foi realizado. De acordo com informações do Disque Denúncia, traficantes organizam campeonatos de futebol em São Gonçalo para divulgar e promover os pontos de venda de drogas na região. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 9 pessoas numa operação contra milícias que atuam em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Outros 10 alvos da ação já estavam presos.
Os agentes foram às ruas para cumprir 25 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão contra 3 grupos de milicianos que disputam territórios em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles são suspeitos de extorquir moradores e comerciantes, além de explorar serviços de mototáxi e van. Se utilizavam de violência, né, e ameaça para oferir lucro com tudo que vislumbrasse essa possibilidade. Então haviam exploração sobre venda de água, sobre venda de gás, extorsões sobre moradores, né, desde residências simples a residências em locais com melhor poder aquisitivo. Entre os presos está Vinícius Alves Malta de Moraes, apontado como segurança de um dos grupos e responsável pela cobrança de taxas aos comerciantes. A polícia também prendeu Lilian Maria Lucas Correia, encarregada de receber o dinheiro das extorsões. Um PM suspeito de fornecer munição para as milícias também foi preso na ação. De acordo com as investigações, que duraram cerca de 1 ano e meio, as quadrilhas também são responsáveis por homicídios, sequestros e explosões de caixas eletrônicos na região. Um ex-diretor de uma penitenciária de segurança máxima de Minas Gerais e um delegado da Polícia Civil foram presos numa operação de combate ao crime organizado. Eles são suspeitos de participar de um esquema ilegal que beneficiava detentos. Logo nas primeiras horas da manhã, policiais federais cumpriram 29 mandados de prisão preventiva em Belo Horizonte e em outras 14 cidades mineiras. Os alvos eram advogados, servidores públicos de penitenciárias e ex-detentos e familiares deles. Também são investigados um ex-diretor de presídio e um delegado da Polícia Civil. As investigações apontam que o esquema de corrupção nos presídios acontecia há pelo menos 1 ano e meio. Detentos considerados perigosos conseguiam diversos benefícios por meio de pagamento de propina. A negociação era feita entre os advogados dos presos e funcionários das penitenciárias. Quais eram os benefícios? Ou serem transferidos para pavilhões em que eles ficavam mais tranquilos, que eles podiam sair de determinado momento da cela, pavilhões de trabalho, lugares que eles achavam que tinham acesso mais fácil ao telefone celular, a uma vigia menor e também a facilitação, inclusive, na fuga de detentos. A operação foi batizada de Alegria, nome que, segundo a polícia, é usado pelos detentos para se referir à penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, que fica em Contagem, na Grande BH. Vários casos identificados, os presos queriam ser transferidos para a Nelson Hungria porque sabiam que dentro da Nelson Hungria eles conseguiriam ser transferidos para pavilhões que configuravam quase um regime semiaberto. Segundo a Polícia Federal, a maioria dos presos beneficiados é integrante de facções criminosas, de onde vinham os recursos para pagamento das vantagens indevidas. Um dos servidores públicos presos lucrou cerca de R$2 milhões com o esquema. De repente, o risco de um condenado, por exemplo, identificado há mais de 100 anos de prisão era rebaixado de R5 para R3 para que ele pudesse ser transferido. Servidores e advogados negociavam também a entrada de objetos ilícitos nas penitenciárias. As penas pelos crimes de participação em organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e concussão, que é a obtenção de vantagem indevida pelo servidor público, podem chegar a 20 anos de prisão. A Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da Operação Sangria, que investiga fraudes na compra de respiradores durante a pandemia. O gabinete do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, do PTB, foi alvo de busca. As investigações da PF apontaram que o esquema de compra de respiradores com preços superfaturados envolvia funcionários de alto escalão da Secretaria de Saúde. O governo adquiriu 28 respiradores por quase R$3 milhões de uma importadora de vinhos. Foi cumprido um mandado de busca no gabinete do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida. 5 pessoas foram alvos de mandados de prisão temporária, entre elas Rodrigo Tobias, ex-secretário estadual de Saúde, Daiana Priscila Mejia de Souza, ex-secretária de Atenção à Saúde, e o empresário Luiz Carlos Avelino Júnior, marido da ex-secretária de Comunicação do Estado e que seria o sócio oculto de uma empresa investigada. Foi constatado, foi a presença de indícios de um sócio oculto de uma das empresas investigadas. Utilizou parte do lucro obtido com a venda dos respiradores para compra de testes rápidos do Covid
com indícios de que esses testes SAP seriam posteriormente revendidos ao governo do estado. Em nota, o governo do Amazonas disse que está contribuindo com a apuração dos fatos e destacou que a operação envolve, em grande parte, pessoas que não estão mais na administração estadual. 2 geladeiras com drogas e celulares foram apreendidas na cadeia de Cianorte, no noroeste do Paraná. As geladeiras foram encomendadas por 2 presos. Segundo o Departamento Penitenciário, o uso foi autorizado para guardar água e alimentos. O detento pede à família para comprar e mandar entregar na cadeia. Com a ajuda de um cão farejador, os policiais encontraram nos congeladores maconha, chips de celular, carregadores e smartphones. As penas dos presos que encomendaram as geladeiras podem aumentar após a tentativa de burlar a segurança do presídio. Os familiares também serão responsabilizados. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV. Na próxima segunda-feira, a região metropolitana do Recife, zonas da Mata Sul e Norte e Caruaru, no agreste de Pernambuco, avançam para a etapa 10 do plano de convivência com a Covid-19. Parques de diversões e clubes sociais vão poder funcionar seguindo o protocolo de distanciamento e higienização. Cinemas e teatros poderão voltar a vender alimentos e bebidas e poderão ampliar a capacidade de público de 100 para 300 pessoas. Em todo o estado, o comércio de rua também amplia a capacidade de atendimento para um cliente a cada 5 metros e funcionamento liberado até meia-noite. A Universidade Federal de Minas Gerais está convocando 2.000 voluntários para os testes de uma nova vacina contra a Covid-19. Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos. O estudo faz parte da fase 3 de testagem da vacina em desenvolvimento pela Johnson & Johnson. Nesta etapa, a imunização deve ser com o maior número possível de voluntários. São 60 mil participantes, sendo que 30 mil, ou seja, 50% na América do Norte e 50% em países da América Latina, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e México e África do Sul. E para testar a eficácia de mais uma candidata à vacina contra o coronavírus, a Universidade Federal de Minas Gerais está procurando 2.000 voluntários. Pessoas com mais de 18 anos podem se inscrever. Basta preencher este formulário online aqui e responder perguntas sobre as condições de saúde e disponibilidade, já que o estudo deve durar cerca de 2 anos. O participante ele vai receber o produto de investigação, que pode ser o placebo ou a vacina, aqui no nosso ambulatório, no Hospital das Clínicas, e depois ele tem que retornar um mês depois para a gente fazer uma nova coleta de exames e conversar um pouco como é que ele está se sentindo. E depois a gente tem visitas a cada 6 meses até o término do estudo. Essa é a última fase de testagem antes do registro na Anvisa. O passo seguinte será a autorização do uso do medicamento pela população em geral. Os resultados até agora já demonstraram que uma única dose será suficiente para prevenir contra a doença. A intenção dela é atenuar ou modificar a doença. Foi concluído que essa vacina é capaz de produzir uma resposta protetora com uma dose única.
Além de Minas Gerais, a rede responsável pelos testes procura candidatos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte. A prioridade é selecionar pessoas que tenham risco maior de infecção pelo vírus, em diferentes faixas etárias. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.414.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 464.000 seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 148.000 mortes provocadas pelo vírus. Muita gente se atrapalha na hora de tentar ler o rótulo de alguns alimentos, os alimentos industrializados, aqueles que têm muitas embalagens que a gente compra no supermercado. Às vezes a letra é pequena, o nome dos ingredientes a gente não conhece direito, né? Pois bem, um novo modelo aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, promete deixar as informações nutricionais bem mais fáceis de entender. A medida tem o objetivo de informar de maneira mais clara os componentes nutricionais dos alimentos e facilitar a decisão do consumidor na hora da compra. Quanto mais informação tiver, melhor. Até desiste de ficar vendo, né, o que está marcado, o que não é, a gordura que tem isso, aquilo. Tem que ser mais claro. Os produtos vão receber selos como estes, com essa lupinha, que indica altas quantidades de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. A tabela de informação nutricional será padronizada, letra somente na cor preta, com fundo branco. Também será obrigatória a identificação de açúcares totais e adicionais, além de expor o valor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar na comparação entre porções e produtos diferentes. Nós trouxemos também a proibição de alegações que estão relacionadas a esses 3 nutrientes. Por exemplo, um produto que é alto em sódio, ele não pode conter na sua embalagem a menção menos sódio, por exemplo. Porque comparado ao produto, ao formato anterior deste produto, aos ingredientes anteriores desta formulação, ele pode sim conter menos sódio, porém ele ainda é alto em sódio. A nova regra ainda será publicada no Diário Oficial da União e vai entrar em vigor 2 anos depois da oficialização. Os produtos que já estiverem no mercado quando a mudança começar a valer terão ainda um prazo de adequação de mais 1 ano e poderão ser comercializados até o fim da data de validade. Já os produtos que forem destinados exclusivamente ao processamento industrial ou aos serviços de alimentação deverão estar dentro das novas regras já a partir do primeiro dia em vigor, daqui a 2 anos. Essa mudança vai abrir os olhos para os alimentos que achávamos que eram nutritivos, mas que na verdade eram cheios de nutrientes pobres, né? E as vendas do varejo cresceram pela 4ª vez seguida, eliminando as perdas com a pandemia. O setor teve alta de 3,4% em agosto em relação a julho e atingiu o maior patamar de vendas em 20 anos. Na comparação com agosto de 2019, o comércio cresceu 6,1%. No acumulado do ano, o setor ainda registra queda de 0,9%, mas em 12 meses, o comércio varejista avançou 0,5%. E a produção industrial brasileira também teve um bom desempenho, cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados em agosto pelo IBGE, na comparação a julho. As maiores variações percentuais positivas foram no Pará, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul. Na comparação com agosto do ano passado, a produção nacional caiu 2,7%. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje o compromisso com o combate à corrupção. Ao participar de uma cerimônia na Polícia Federal, Bolsonaro também criticou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Diante de um público formado pelos novos policiais federais que concluíram o curso de formação, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho da PF no combate à corrupção. O presidente também agradeceu aos agentes que o acompanharam durante a campanha eleitoral de 2018, quando foi vítima de uma facada no abdômen. O outro efeito do trabalho de vocês foi no combate à corrupção, como ainda é hoje em dia. E isso fez com que muita gente, como eu disse há pouco, olhasse para um candidato diferente. E eu acabei sendo eleito em 2018, e os senhores sabem bem em que circunstâncias, e o que quase custou a mim esse trabalho.
Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso com o combate à corrupção e criticou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E nós temos um compromisso do combate à corrupção. E eu tenho colaborado com a Polícia Federal, ajudando de que forma? Num lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência. Bolsonaro disse ainda que o governo dele tem facilitado a vida da Polícia Federal. E eu não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado. Então, isso é um compromisso nosso, não apenas verbal ou de campanha, vem se comprovando na prática essa forma de trabalhar. A afirmação de hoje complementa uma declaração dada ontem pelo presidente. Em um evento no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro disse que a Lava Jato acabou porque no governo dele não tem corrupção. A fala foi interpretada por alguns setores como um ataque à operação. Também nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão garantiu o apoio do governo à Lava Jato. O que acontece é o seguinte, como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue. É isso que o presidente quis dizer e deixou claro. E aqui em São Paulo, um líder religioso é investigado por suspeita de crimes sexuais em série. Os abusos teriam acontecido entre 2010 e 2019. As informações com a repórter Carolina Rigengo. Até agora, 6 mulheres compareceram ao Ministério Público para prestar depoimentos contra o líder religioso Heraldo Lopes Guimarães, de 56 anos. De acordo com as investigações, ele as levava até uma sala do templo que fica na região sul de São Paulo, onde praticava os abusos. Uma das mulheres tinha apenas 12 anos quando foi abusada. A promotoria do caso acredita que Heraldo usava a condição de autoridade religiosa para fragilizar e se aproveitar das vítimas. O advogado dele disse que as denúncias são parte de uma armação criada pela ex-companheira com a intenção de prejudicá-lo. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai analisar a denúncia e um pedido de prisão preventiva. Outras vítimas devem ser ouvidas pelo Ministério Público nos próximos dias. De São Paulo, Carolina Rigengo para o Rede TV News. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A onda de calor se afasta e a chuva continua na região norte e ganha força no sudeste e também no sul do Brasil. Deve chover forte no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No sudeste, o tempo quente e abafado vai embora em praticamente toda a região e isso deve durar durante todo o final de semana. Em São Paulo, a previsão de chuva forte a qualquer hora do dia e a temperatura também diminui. A máxima amanhã será de 27 graus. No Nordeste, o calor continua, mas pode ter chuva fraca e isolada entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. No final da tarde de ontem, uma pancada de chuva assustou os moradores de Campo Grande. O temporal foi rápido, teve granizo, mas não foi suficiente para diminuir os focos de incêndio na região. Mesmo assim, o dia será quente e em Campo Grande a máxima pode chegar aos 39 graus. Na região norte, a previsão é de chuva e em Manaus, os termômetros ficam na casa dos 34 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento que vai decidir se o presidente Jair Bolsonaro terá de prestar depoimento presencial no inquérito que investiga uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. A sessão de hoje foi a última do ministro Celso de Mello. A ação entrou na pauta de julgamento a pedido do relator, ministro Celso de Mello, já que a sessão de hoje foi a última em que ele atuou no Supremo Tribunal Federal. Na próxima terça-feira, o magistrado irá se aposentar. Desde abril, ele era o relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A denúncia foi feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao pedir demissão, ele acusou Bolsonaro de pressioná-lo para fazer trocas em chefias de superintendências da PF, de modo que os novos nomeados pudessem favorecê-lo. Em junho, a Polícia Federal pediu que o presidente Jair Bolsonaro prestasse depoimento. O ministro Celso de Mello não só autorizou a oitiva,
efetiva, como determinou que ela fosse feita presencialmente. Quando a Polícia Federal já tinha até sugerido datas para que o presidente fosse ouvido, a Advocacia Geral da União recorreu da decisão. Segundo a defesa de Bolsonaro, por ser presidente, ele tem a prerrogativa de prestar depoimento por escrito e não presencialmente. No voto, Celso de Mello manteve a defesa de que Bolsonaro deve se apresentar para o depoimento. Segundo ele, as respostas por escrito só valem quando o chefe de Estado é testemunha ou vítima, e não quando ele é investigado ou réu. Suspeitos, investigados, acusados ou réus não dispõem dessa especial prerrogativa de índole processual. Não dispõem da prerrogativa instituída pelo artigo 221 do CPP, uma vez que essa norma legal somente se aplica às autoridades que ostentem a condição formal de testemunhas ou de vítimas, não, porém, a de investigado. O relator ainda ressaltou que o presidente não está acima da lei. Ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado pela lei fundamental do Estado. O relator defendeu também que os advogados de Sérgio Moro possam acompanhar o depoimento de Bolsonaro e fazer perguntas. Depois do voto de Celso de Mello, o presidente Luiz Fux decidiu encerrar a sessão. Essa sessão de hoje, ela deve se findar com a sua última palavra. Todos nós estamos aqui extremamente emocionados e, ao mesmo tempo, nos lamentando que essa será uma última lição na qualidade de ministro. Mas temos certeza de que toda vez que Vossa Excelência erguer a sua voz, da sua boca e da sua pena sempre sairão lições. O ministro Fux não deu prazo para a retomada do julgamento com o voto dos demais ministros. Quando o Supremo iniciou a sessão, Bolsonaro estava em voo a caminho de Breves, no Pará, e ainda não se manifestou sobre o julgamento. O número de pedidos de seguro-desemprego cresceu 0,5% em setembro em relação a agosto, mas caiu pouco mais de 10% na comparação com setembro do ano passado, quando a economia não sofria com os efeitos da pandemia da Covid-19. No acumulado do ano, quase 5,5 milhões de trabalhadores já solicitaram o benefício, um aumento de quase 6% se comparado com os primeiros 9 meses de 2019. Representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e da Anvisa participaram hoje à tarde de uma coletiva de imprensa para detalhar as informações sobre as vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19. Os temas principais da reunião giraram em torno dos contratos firmados com os laboratórios Oxford AstraZeneca e a COVAX Facility e como estão as pesquisas para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 e as estratégias de imunização. A expectativa é de que sejam distribuídas 100 milhões de doses já no primeiro semestre do ano que vem. Estima-se que até o fim de 2021 sejam entregues cerca de 265 milhões de doses. A previsão do Ministério da Saúde para iniciar uma campanha de imunização contra o coronavírus é no início do primeiro trimestre do ano que vem, dependendo do avanço da pesquisa e da entrega das doses da vacina ao governo. Da empresa Oxford AstraZeneca estão sendo esperadas cerca de 100 milhões de doses ao custo de quase 2 bilhões de reais. Já o contrato com a COVAX Facility prevê uma quantidade de doses suficiente para vacinar no mínimo 10% da população brasileira, aproximadamente 20 milhões de pessoas, ao custo de 2,5 bilhões de reais. Além das vacinas negociadas pelo Ministério da Saúde, o Instituto Butantan, do governo de São Paulo, está produzindo uma outra vacina em parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotech. Uma pesquisa apontou que mais de 70% dos brasileiros acreditam que vão se tornar pessoas melhores depois do período de pandemia. Sair de casa só com o uso de máscaras. Álcool gel virou acessório indispensável. E os abraços, sinal de perigo. Durante a pandemia, não foram apenas os nossos hábitos que mudaram.
Com tantas restrições, desemprego, mudanças na economia e incertezas, já não somos mais os mesmos. E quando a pandemia passar, como vamos nos comportar? Eu acho que vai continuar de igual para pior. O que faz uma pessoa mudar é a busca dela por uma mudança. Talvez elas tenham mais empatia com os outros. Um levantamento feito pelo Datafolha, onde mais de 2.000 brasileiros foram entrevistados, mostrou que 73% acreditam que serão pessoas melhores depois da pandemia. 23% acham que nada vai mudar. 1% acredita que será pior depois desse período. Essa psicóloga faz uma análise dos dados revelados na pesquisa e acredita que o resultado é reflexo da cultura brasileira, marcada pelo otimismo e a persistência. Nós somos otimistas por natureza, então, olhando para isso, olhando para essas questões, a gente vê que sim, eles estão acreditando que vão ser melhores. A Ellen é o retrato da brasileira que faz da dificuldade uma oportunidade para se superar. Ela conta que ter se contaminado com o novo coronavírus foi ruim pela doença, mas agora curada, ela tem uma outra visão da vida. Eu vou conseguir ter mais respeito com as pessoas, não vai haver tanta crítica, mas vai haver mais compreensão, vai haver mais olho no olho. Eu acredito que, ao meu ver, na minha experiência, essa pandemia ela representou tudo isso para mim. Os Ministérios da Justiça e da Defesa confirmaram a queda de um helicóptero da Força Nacional de Segurança Pública na região de Poconé, no Mato Grosso. Os 3 tripulantes que trabalhavam no combate às queimadas na região do Pantanal foram levados para Cuiabá e não correm risco de morte. Rede TV News fica por aqui. Um ótimo fim de noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.